Turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e agora nós vamos pegar o nosso PET volume 3 na semana 6 da disciplina Língua Portuguesa. Bom, e o tema da nossa aula de hoje é textos da vida cotidiana. Dentre os exemplos de textos da vida cotidiana, nós encontramos um gênero que é o de instruções. E no caso da nossa aula de hoje, nós vamos ver algum tipo de texto de instruções para a montagem de um brinquedo. Então, olha só, nessa semana nós vamos aprender a produzir texto, como, por exemplo, de instrução de montagem. Bom, dentre os vários gêneros textuais que existem, na nossa língua portuguesa, no nosso cotidiano, a gente encontra, por exemplo, textos de histórias em quadrinhos, textos, por exemplo, que se referem a cartas, bilhetes. A gente encontra inúmeros tipos de textos, poesias, não é mesmo? Textos literários, científicos, que é para explicar sobre algo, que é para relatar a existência, por exemplo, de algum tipo de animal, e vocês pesquisam como que é esse animal, o que ele se alimenta. Então, existem vários tipos de textos, dentre científicos, textos literários, cartas, bilhetes, e nós encontramos os textos que são de instruções, que seja para, igual, por exemplo, o nosso exemplo de montagem de algum brinquedo, ou, por exemplo, muito usado no nosso dia a dia, instruções de uma receita na cozinha, por exemplo. Vocês podem observar a mamãe de vocês, às vezes ela deve pegar alguma receita para fazer algo diferente, algo que ela ainda não tenha feito, não saiba fazer sozinha. Ela corre lá na internet, pesquisa lá no Google, receita ou instrução para fazer algum alimento, ou mesmo em um caderninho de receitas, e ela faz através daquele texto de instruções, que mostra o passo a passo, quais são os ingredientes que ela precisa, como que vai ser feito, qual o tempo de duração que precisa para fazer aquele alimento, qual o rendimento dele. Então, são tipos de textos instrutivos. No nosso caso, o gênero textual instruções de montagem, que nós vamos falar de montagem de brinquedo, ele tem características bem específicas. Ele se apoia em frases curtas, olha só, é uma coisa bem interessante para a gente aprender sobre os textos de instruções de montagem. Então, são frases bem curtas, não é um texto que vai contar uma história, que vai relatar algum acontecimento, não. Frases bem curtas, elencadas por meio de letras ou números. Por exemplo, número 1, pegue o material. Número 2, dobre ao meio. Número 3, sabe? Aquelas frases curtinhas que vem logo em seguida de algum número ou letra sequencial. Beleza. O verbo é no imperativo ou no infinitivo, ou seja, é sempre no imperativo de falar assim, como se fosse uma ordem, para vocês entenderem. Pegue a folha, dobre ao meio. Ou então, por exemplo, no infinitivo. Agora vocês vão pegar a folha, dobrar ao meio, cortar em duas partes. São exemplos de frases curtas com os verbos, ou seja, os comandos, aquela ação que você vai ter que fazer, ela vai estar no imperativo ou no infinitivo. E também vai ter uma sequência de ações que demandam recomendações para cada passo a ser realizado. Passo número 1, o passo número 2. Se você, por exemplo, atropelar um desses passos, trocar a ordem dele, provavelmente a sua montagem não vai dar certo, tá? O gênero instrucional, instruções de montagem, apresenta, portanto, uma série de orientações que devem ser seguidas por quem deseja criar algo. Ou seja, instruções. Então, ele está o quê? Instruindo, orientando para que a gente consiga criar ou montar alguma coisa. Em geral, o texto é composto pelo título. Então, olha só, como que o texto de instruções de montagem vem. Ele tem o título, o nome do objeto que vai ser confeccionado, a lista dos materiais necessários, a que seguem orientações de como confecciona. Então, beleza, além do título, ele vai ter quais os materiais que você vai precisar e depois ele vai ter aquele corpo da mensagem que é instruindo como que você vai fazer a montagem ou a confecção desse brinquedo, tá? Então, vamos aprender como se faz uma peteca?
tivemos uma aula já na nossa disciplina de artes, que eu me lembro que vocês aprenderam a fazer uma peteca. Agora nós vamos ver o texto instrucional, com o passo a passo, em forma de texto, ensinando vocês a fazerem a peteca de jornal ou plástico, tá? Então, olha só, o exemplo do nosso texto instrucional de montagem de brinquedo. Número 1. Leia as instruções abaixo para a confecção de uma peteca. Olha só, o que a gente falou que tem no texto? O título, não é? Olha o título desse texto. Peteca de jornal e sacola plástica. Esse é o título do nosso texto de instruções de montagem de um brinquedo, que no caso é a nossa peteca, tá? Logo mais, o que o texto instrucional precisa ter? Os materiais necessários, aqueles materiais que a gente vai precisar para confeccionar o brinquedo. No caso aqui, nós precisamos de uma folha de jornal ou revista, uma sacola plástica de supermercado, fita adesiva, barbante ou linha. Ele te dá uma opção, olha, se você não tiver o barbante, pode ser a linha. Se não tiver fita adesiva, pode ser um desses 3 itens, ok? E vamos precisar de tesoura. Logo mais abaixo vem a terceira parte do nosso texto. Então, a gente começa com o título, com os materiais que a gente vai precisar. E agora nós vamos para as instruções da confecção. Lembra que eu falei com vocês que sempre vai vir números ou letras seguindo uma ordem? É no caso das instruções para a confecção. Olha aqui, esses números são como se falasse assim, ó, primeiro passo, segundo passo, tá? Então, olha, primeiro, número 1, pegue uma sacolinha plástica de supermercado e com uma tesoura, recorte a parte da alça, retirando da sacola. Bom, todo mundo sabe o que é uma sacola de supermercado, certo? Então, olha só, eu tô com um exemplo de uma sacola aqui para vocês verem. É cortar essa parte da alça aqui, olha, tá? Então, vocês vão cortar essas 2 alças da sacola, tá ok? É como se ela fosse ficar sem as alças dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Embole com as mãos uma folha de jornal ou revista formando uma bola com o papel. Então, vocês vão pegar uma folha de jornal ou de revista e vão embolar. Vocês vão fazer assim, ó. Só que uma folha de jornal ou de revista e vai formar uma bola com a folha, tá bom? Então, olha só, número 2, embole com as mãos, então, a folha de jornal ou revista, formando uma bola com papel. Número 3, então, o terceiro passo, vocês vão colocar essa bola de papel que vocês fizeram, construída com a folha de jornal ou da revista, vocês vão colocar no centro da sacola plástica, aquela lá do número 1, do item 1, que vocês cortaram as alças dela. Junte as pontas da sacolinha, embrulhando todo o papel amassado, tá? Use a linha barbante ou fita crepe para amarrar a sacola, formando uma peteca. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês entenderem, tá? Entenderam como que ficou a peteca? Muito legal e com materiais bem simples que a gente tem dentro de casa mesmo. Um papel, uma folha de revista ou de jornal e uma sacola plástica. Só isso vocês viram como que ficou legal a peteca, tá? Então, beleza, nós terminamos de fazer o quê? Toda a instrução que veio no nosso texto de instruções de montagem da nossa peteca, tá? Agora vamos lá para as atividades. Letra A. Agora observe o quadro abaixo e complete-o com sim ou não. Então, vocês vão pegar aí o PET 3 de vocês, nessa semana 6, e vocês vão responder assim, ó. É uma tabela de avaliação do texto de instruções de montagem da peteca. Vocês vão avaliar aquele texto agora que eu li para vocês, que é esse que começa aqui, tá? E aí perguntou assim, ó. O texto possui um título? Vocês vão responder aqui, ó, nesse quadrinho ao lado, se o texto possui o título, sim ou não. Todos os materiais necessários foram apresentados, ou seja, o texto apresentou para vocês quais materiais são necessários para confeccionar a peteca ou não, ficou faltando algum material. Então, vocês vão colocar aqui sim ou não, tá ok? As etapas explicam todas as ações necessárias para construir a peteca. Então, como que vocês vão saber se elas têm essas ações necessárias ou não?
através daquele texto instrutivo, a gente consegue montar a peteca? Porque quando ele não está com todas as ações necessárias, quando ele fica incompleto, a gente não consegue montar, não consegue confeccionar o brinquedo. Mas se ele tiver todas as etapas certinhas, a gente consegue fazer o material que a gente deseja. Então, no caso desse texto, ele possui todas as ações necessárias para construir a peteca? Sim ou não? Vocês vão escrever aqui ao lado, tá? Número 2. Nessa atividade, faremos agora um bilhete a um amigo. Lembra que eu falei com vocês no início desta aula que a gente encontra vários gêneros textuais, né, dentro da nossa língua portuguesa. A gente encontra textos de instruções, como é o caso desse aqui, instruindo como fazer um brinquedo, instruções, por exemplo, que podem ser receitas de cozinha. A gente encontra cartas, a gente encontra poesias, textos científicos, literários. E lembra que eu falei com vocês de bilhete? Então, agora, nessa atividade, faremos um bilhete a um amigo, tá? Vamos relembrar as características de um bilhete. Nós já estudamos sobre isso e, inclusive, naquela aula que a gente estudou do nosso livro didático, lá do ursinho com música na barriga, vocês se lembram? Lá também a gente trabalhou sobre o bilhete. Então, olha, o bilhete precisa ter o quê? Quais as características dele? Ele tem que ter um destinatário, que é quem vai receber o bilhete, ou seja, para quem eu estou escrevendo esse bilhete, que vai receber ele. Ele precisa do remetente, que é, no caso, quem escreve o bilhete. Pode ser eu vou escrever para alguém, ou você vai escrever. Tem que ter o corpo do texto, que é a mensagem curta que será encaminhada. Lembrando que bilhete não é uma carta que pode ser, né, em longas linhas, com páginas. É um bilhete, uma mensagem curta, por isso que chama bilhete, tá? E tem que ter a despedida, que é a mensagem que finaliza o texto, normalmente acompanhada por uma linguagem informal, ou seja, não precisa ser aquela linguagem técnica, né? Toda cheia de detalhes. Pode ser coisas breves, por exemplo, beijos, abraços, né? Até mais, tchau, até logo. São mensagens bem curtinhas, com uma despedida do jeito que você conversa mesmo com um amigo, com um familiar, com a pessoa que você está enviando esse bilhete, tá? Agora é muito legal essa atividade. Você irá criar um bilhete contando a um amigo sobre a confecção de uma peteca. Então agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever um bilhete contando para algum amigo. Pode ser algum coleguinha aqui da turma, pode ser algum amiguinho seu da sua família, um vizinho, um coleguinha, ou mesmo um nome imaginário. Eu quero que vocês façam o quê? Treinar essa escrita do bilhete. Vocês vão fazer de conta que vocês estão contando, ou mesmo vão contar de verdade, né? Pode ser faz de conta ou não, pode ser que vocês vão enviar mesmo o bilhete. Vocês vão escrever um bilhete relatando ou contando para um amigo sobre a sua confecção da peteca. Então, vocês vão ter que colocar nesse bilhete o nome de quem vai receber o bilhete. Então, nessa primeira linha aqui, para quem que vocês estão escrevendo esse bilhete? Vocês vão escrever o nome. A mensagem, gente, é qualquer mensagem que vocês quiserem falar sobre essa confecção da peteca. Tem inúmeras possibilidades. Eu poderia, por exemplo, vamos supor que eu vou escrever para uma amiga minha, tá? Então, eu tenho uma amiga minha, professora também aqui da escola, que chama Alexandra. Então, por exemplo, eu iria escrever aqui, Alexandra, aí na mensagem, olha só que legal, hoje a gente confeccionou uma peteca através de um texto instrutivo, que instruiu cada passo para a gente fazer. Legal, não é? A despedida poderia falar, saudades, um abraço para você. E lá no remetente eu vou assinar o meu nome. Então, entenderam? É uma mensagem bem simples, bem pequena, que vocês vão estar contando como que foi essa produção de vocês, essa confecção de uma peteca. Eu poderia colocar também, olha só que legal, eu descobri que com apenas uma folha de jornal e uma sacola e um barbante, eu consigo fazer uma peteca. Viu? Existem inúmeras possibilidades de escrever um bilhete, mas eu quero que vocês criem o bilhete de vocês para enviar para um amiguinho, tá ok? Então, turminha, desculpem, lá no nosso número 3, a gente tem mais uma atividade. Faça uma ilustração de uma brincadeira com seu amigo jogando a peteca. Pode ser alguém da sua família, pode ser um vizinho, pode ser o papai, a mamãe, o irmãozinho. Eu quero que vocês façam uma ilustração bem legal aqui desse momento que vocês estavam brincando com o seu amiguinho jogando a peteca, tá ok? Então, turminha, essa foi a nossa aula de português de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço bem carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até mais.